Fala galera, aqui é o Will e eu faço parte do Concurseiro 01 e eu tô aqui para te ajudar a acertar mais algumas questões na prova do SMV sem ter que estudar toda a bibliografia. Se você quer ser aprovado, é muito importante que você domine esses assuntos que sempre caem na prova, porque é quase garantido que uma questão ou outra sobre eles vai aparecer na sua prova. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são esses assuntos que mais caem sobre a matéria de organização básica da Marinha. E estudando só eles, você vai conseguir uma boa parcela de questões na hora da prova. Pessoal, é o seguinte, o princípio de Pareto diz que 20% do esforço gera 80% do resultado. E a mesma coisa acontece com a gente em concursos públicos. Porque mesmo que a banca passe várias biografias pra gente, ela tem os seus assuntos preferidos que costumam sempre se repetir. E hoje aqui então você vai aprender quais são esses assuntos, mas antes eu quero pedir para você deixar seu like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E além disso, o seu like ajuda a gente a descobrir que a gente está no caminho certo, produzindo conteúdo bacana para você. E caso você queira continuar sua jornada de preparação, não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai estar sempre postando vídeo como esse. Mas caso você queira dar um passo maior ainda na sua preparação, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu deixei um material para você baixar com provas anteriores, o edital e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. E sem mais delongas então, eu quero chamar o nosso professor de formação militar naval, o comandante Nascimento, com mais de 35 anos de experiência dentro da Marinha, para te mostrar quais são esses assuntos que mais caem na prova de organização básica da Marinha, da prova do SMV. Olá pessoal, sou o comandante Nascimento e estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês e tentar transmitir, de acordo com aquilo que eu observo nas várias provas que já foram aplicadas, os assuntos que são mais importantes, que há uma tendência maior de serem perguntados. Bem, com relação à nossa disciplina aqui, Organização Básica da Marinha, que consta da nossa Lei Complementar número 97 e da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1998. Nós começamos aqui, a nossa Lei Complementar com relação ao assessoramento ao Comandante Supremo. O Comandante Supremo das Forças Armadas, de acordo com a destinação constitucional, é o Presidente da República e ele é assessorado, com relação ao emprego dos meios militares pelo Conselho Militar de Defesa. E eu tenho que saber a constituição desse Conselho Militar de Defesa. Porque o Conselho Militar de Defesa ele tem duas constituições. Ele tem uma constituição de menor porte, quando vai assessorar o ministro da Defesa, aí eu só tenho nesse Conselho Militar de Defesa os 3 comandantes de força e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e quando este Conselho Militar de Defesa vai assessorar o presidente da República quanto ao emprego de meios militares, aí ele é acrescentado do próprio ministro da Defesa que vai exercer a presidência desse conselho. Então ele tem essas duas constituições, quando ele vai assessorar o presidente da República e quando ele vai assessorar o ministro da Defesa. O Conselho Militar de Defesa é um órgão temporário e não é permanente, tá? Então, ele só existe no momento em que esses oficiais, os comandantes de força, o próprio chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, reúnem-se em determinado local para assessorar a uma determinada autoridade. No momento em que eles voltam para suas pastas, voltam para suas mesas, esse conselho é dissolvido, ele passa a não existir mais. Tá? As Forças Armadas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa e dispõem de estrutura própria, estrutura administrativa e estrutura física. As Forças Armadas, elas têm prédios próprios, elas têm orçamento próprio, elas têm organograma próprio. Então, é diferente, por exemplo, daquele Secretaria de Produtos de Defesa, que também é subordinado ao Ministério da Defesa, mas ela usa as estruturas físicas, ela funciona dentro do próprio prédio lá do Ministério da Defesa. Tá? As Forças Armadas não, elas possuem estruturas próprias. Eu tenho que saber, pessoal, quais são as atribuições do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele é um órgão permanente de assessoramento ao Ministro do Estado da Defesa, tá? A despeito de que, em algum momento nessa nossa publicação aqui, é dito que o Conselho Militar de Defesa, ele é este órgão de assessoramento permanente ao Ministro da Defesa, tá? Que é uma informação errada, mas consta aqui da nossa publicação. Então, essas duas respostas são válidas para efeitos de prova.
Tá? Só não pode estar as duas opções numa mesma questão. Se tiver as duas opções, órgão permanente de assessoramento ao Ministério da Defesa, estiver lá o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e o Conselho Militar de Defesa, essa questão deverá ser anulada. Então eu tenho que saber ali quem são aqueles oficiais que podem ser nomeados para comandante de força, quem são os oficiais que podem ser nomeados para o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, quais são as prerrogativas que os membros possuem, mesmo sendo transferidos para a reserva, tá? Já que se ele é da ativa, no momento que ele é indicado para o cargo, ele tem que pedir reserva, né? Ele vai transferido para a reserva remunerada. Importante também é saber que o livro branco de defesa ele é implantado pelo ministro da Defesa. É importante saber os tópicos constantes desse livro branco de defesa, saber que ele, junto com a Estratégia Nacional de Defesa e com a Política Nacional de Defesa, eles são atualizados de 4 em 4 anos, e isso ocorre desde 2012. É importante ter esse conhecimento. E, finalmente, na nossa Constituição nós temos lá o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa seria um estado de exceção de menor gravidade que o estado de sítio. Tá? Então, eu tenho que saber tudo a respeito disso. Tá? Tem que saber quem decreta, quem é consultado durante a decretação, os prazos a serem cumpridos, não é isso? No caso do pedido de autorização lá ao Congresso Nacional, eu tenho que saber a duração de cada um desse estado de exceção, de cada uma dessas medidas que são tomadas. Eu tenho que saber também a duração das prorrogações, se existe prorrogação e quantas prorrogações podem ser feitas. Eu tenho que saber também, isso é importante, cai muito em prova, quais são as restrições de direitos, tanto do estado de defesa como do estado de sítio. Então, tem que ser dado uma lida com certa profundidade para memorizar esses dados, porque estado de defesa, estado de sítio é bastante cobrado nas nossas avaliações, nas nossas provas, né, de concurso. Bem, com relação ainda à Constituição, as patentes, elas são prerrogativa apenas dos oficiais, seja da ativa, reserva ou formados. É importante saber isso, tá? Que a patente não é posto, a patente não é nivelar, a patente é um título, né? É um diploma que ela ratifica, posto do oficial. Tá? Então, quando se fala em perda de posto de patente, a patente é a perda, né, desse diploma, né, daquilo que ratifica, confirma o seu posto. Tá? Elas são conferidas pelo Presidente da República, né, e asseguradas somente aos oficiais. Bem, com relação à segurança pública, né, eu tenho que saber quais são os 6 órgãos que realizam, efetuam, colocam em prática a segurança pública. Eu tenho que saber quais são as atribuições de cada um desses órgãos, principalmente aquele referente à Polícia Federal, né, que tem várias atribuições. As Forças Armadas, elas não possuem poder de polícia, então por isso que, tanto na fronteira como em operações aéreas e operações marítimas, são necessários realizar-se em conjunto com a Polícia Federal para efetuar as prisões necessárias nesse tipo de operação. Pessoal, era isso que eu tinha que falar sobre organização básica da Marinha do Brasil. Eu espero encontrá-los em outra ocasião. Um abraço e até uma próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui, a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Um abraço e até mais.